aí, gente boa? Sétimo ano, Raul de Leone, história. Tudo bem aí, gente? Tranquilo? Todo mundo em casa? Todo mundo feliz? Saudade de a gente estar junto lá? Vamos trabalhar mais um pouquinho hoje? Vamos para a atividade 2? Então vamos lá. Então, estamos aqui na página 107, atividade 2 do livro Trilhas da aprendizagem, ou Trilha das aprendizagens, sei lá, um nome desses aí. Você vê aí. Vamos ler. Atividade 2 chama A Resistência Negra no Regime Escravista, Quilombos. Trilha de conhecimentos. Durante muitos anos no Brasil, acreditou-se que o africano escravizado sofreu de maneira passiva todos os maus tratos praticados pelos senhores. Essa crença interferiu e interfere ainda hoje no imaginário da sociedade brasileira a respeito de negros e negros brasileiros. Aí continua aqui no Vamos Praticar. Leia o trecho a seguir e responda. Costuma-se pensar o quilombo como refúgio de escravos fugitivos. Apesar de terem se passado centenas de anos, essa ideia distorcida, equivocada, talvez errada, de quilombo ainda permanece entre nós. Insistir em tal conceito significa negar ou tornar invisível o verdadeiro sentido e história dos quilombos. Os quilombos brasileiros podem ser considerados como uma inspiração africana, reconstruída pelos escravizados, para se opor a uma estrutura escravocrata, pela implantação de uma outra forma de vida. Nesse sentido, o quilombo não significa refúgio de escravos fugidos. Tratava-se de uma reunião fraterna e livre. A palavra fraterna vem de fratello, que em italiano, e que vem do latim, significa irmãos. Então era uma reunião de irmãos. Era uma reunião livre, com laços de solidariedade, ou seja, um ajudar o outro, e convivência, ou seja, viver junto. Resultante do esforço de negros escravizados de resgatar sua liberdade e dignidade por meio da fuga do cativeiro e da organização de uma sociedade livre. Os quilombolas eram homens e mulheres que se recusavam a viver sob o regime da escravidão e desenvolviam ações de luta e rebeldia contra esse sistema. Esse texto está num livro chamado Para Entender o Negro no Brasil Hoje, História, Realidade, Problemas e Caminhos. É de 2004. Quem escreveu foi um professor muito importante chamado Kabengele Munanga. Ele tem esse nome africano, mas vive e trabalha aqui no Brasil. Esse texto é uma tentativa de deixar claro que os negros não fugiam de medo, eles queriam viver a vida deles, uma vida melhor, uma vida de liberdade, uma vida de irmãos. Eles iam para os quilombos para poder viver de outra forma, não da forma que eles viviam como escravos. Em seguida, tem uma pergunta aqui para você responder. Eu espero que você responda com muito carinho, com muita sinceridade, muita vontade. A pergunta é: qual o papel que os quilombos tiveram na vida dos africanos escravizados durante o regime escravista no Brasil? O que ele quer saber? Ele quer saber o que os quilombos foram de importante para a vida dos negros escravizados que iam lá viver. Eles fugiam, sim, das propriedades onde eles viviam como escravos e eram maltratados.
E aí eles iam para os quilombos para ter uma vida diferente, melhor, de irmãos, de liberdade, onde eles podiam ter a religião deles, sem que ninguém os agredisse. Foi importante os quilombos naquela época, durante o período que o Brasil tinha escravos? Foi importante? Por quê? Explica. Beleza, gente? Entenderam? Tranquilo? Você vai lá no caderno Trilhas, ou melhor, você vai lá na página do Sala de Aula, Google Classroom, Sala de Aula lá, que eu vou botar lá todas as outras informações. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar por lá, ou mesmo pelo canal do YouTube lá, Humanidades, Professor Sérgio Martins. Mas não deixa de comentar o vídeo, não deixa de dar like, faz alguma coisa. Eu estou me sentindo muito sozinho, eu ponho coisas lá e ninguém comenta, ninguém fala nada. É sempre um ou outro aluno, que é legal, a gente tem conversado com alguns alunos, algumas alunas. Estou gostando disso, mas eu vejo que tem muita gente que acessa, que não dá nada, não dá um like, não dá nada. Beleza? Dúvida? Tô aqui. Logo posto outra atividade. Tudo de bom. Fiquem em casa, hein? Beijão. Fiquem bem. Tchau.